Bom, edição de hoje do Retrabalho, como eu já adiantei, o assunto é hora extra. De acordo com os últimos dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, cerca de 7 milhões e 300 mil pessoas no Brasil permaneciam em trabalho remoto no mês de novembro. Mas em caso de trabalho, além da carga horária contratual, o trabalhador em home office tem direito a receber essa hora extra? Como verificar, como contabilizar essa hora extra? Para responder tudo isso, é claro, a gente chamou Alberto Nemer e Cássio Moro aqui no Retrabalho. Boa tarde, Alberto. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Cássio, boa tarde para você também. Lucas, boa tarde, Alberto Nemer, e boa tarde a todos os ouvintes. Estamos aqui em home office trabalhando com vocês. É um prazer. Todos nós. Bom, esse assunto aí, acho que tem várias divergências, né? Bem difícil mesmo de tratar. Vamos começar então aí pelo Alberto. Vamos inverter a ordem hoje? Vamos para o Cássio primeiro. Não, pode ser com o Alberto, ele gosta. Pode ser com o Alberto? Então vamos seguir aqui a ordem alfabética. Alberto, trabalhador em home office, tem direito a essa hora extra? Lucas, é uma pergunta que gera muito debate e a resposta é simples. Depende. O que eu quero dizer com isso? Que depende. Na verdade, a modalidade de teletrabalho, né, ela veio instituída em 2017, na denominada aí reforma trabalhista ou modernização da legislação trabalhista. E ela acrescentou o inciso terceiro ao artigo 62 da CLT. O que significa isso? Falando que os empregados em regime de teletrabalho... Falhou um pouquinho, Alberto. Será que dá para repetir para a gente? Desculpa. Vamos lá, vamos tentar. Você está me ouvindo? Agora sim, dá para te ouvir. A CLT trouxe uma exceção de que os empregados de teletrabalho... Tá difícil a conexão. Será que tem um problema de conexão aí com o Alberto? Dá pra gente tentar resolver? A gente te ouve, Alberto, mas picota bastante, fica difícil de compreender. Vamos tentar mais uma vez? Será que agora foi? Vamos tentar. Se não tiver, eu entro por... Agora tá melhor. Eu ligo de novo. Tá melhor. Parece que tá melhor agora. Desculpa. Então, assim, a CLT ela traz algumas exceções de alguns empregados que não têm direito à hora extra. Uma delas é os empregados em regime de teletrabalho, conforme o artigo 62, inciso 3º. Mas por que eu disse depende, Lucas? Porque depende da forma que você vai encaminhar esse empregado para o teletrabalho ou para o home office. Como assim? Porque se eu encaminho o empregado para o teletrabalho, para o home office, eu posso controlar a jornada dele ou não. Se eu opto em controlar a jornada de trabalho dele, ele vai ter que executar em casa aquela jornada que ele eventualmente iria cumprir na sede da empresa. Então, se ele ultrapassar essa jornada dentro de casa, mesmo aí tendo a empresa controle desse horário, ele vai ter direito às horas extras. E agora vem uma questão importante. Se a empresa coloca esse empregado em teletrabalho, mas não faz contratualmente, fala que não vai controlar a jornada de trabalho dele, e não efetivamente não controla essa jornada de trabalho dele, ou seja, ele tem a liberdade de executar as tarefas da forma que bem entender, não vai ter direito a horas extras. Mas tem outras questões que eu vou falar aí depois do Cássio. Vamos lá, Cássio, então. Eu quase que falei primeiro, né? Esse problema no áudio foi proposital do Alberto, para tentar que eu falasse primeiro. Basicamente isso que o Alberto Nemer falou. A questão do trabalho, o teletrabalho, trabalho em casa, o que é importante que a gente nota aí essa diferenciação entre aqueles que têm controle daqueles que não têm controle. E nessa pandemia nós deixamos isso muito evidente. Existem modelos de negócio que não tem jeito. Você tem que ter uma jornada desse trabalhador. Às vezes num sistema de rodízio, alguém tem que estar ali durante o período cumprindo aquela jornada para atender clientes ou coisa e tal. E essas pessoas têm a possibilidade de controle de jornada e a remuneração, a produção dele é feita por hora. Então, praticamente essas pessoas vão ter algum sistema de controle de jornada, então se extrapolarem esse limite, vão ter direito às horas extras.
Entretanto, uma coisa bem interessante que essa pandemia deixou mais evidente ao colocar as pessoas para trabalhar em casa, é que muitas profissões cada vez mais intelectualizadas, elas não dependem da hora trabalhada, mas sim do resultado do trabalho desse empregado. Então, ele pode entregar o trabalho mais rápido ou mais lento, e nesses casos, aí a norma da CLT, que depende de um contrato individual entre as partes, para colocar no teletrabalho, ela permite que o trabalhador tenha toda a disponibilidade de horário, desde que, evidentemente, ele cumpra com as suas metas lá no trabalho. Isso é muito mais comum e muito mais interessante para quem trabalha em casa. Afinal, ali você pode destinar a sua jornada como você quiser, para atender problemas familiares, para cuidar do seu trabalho efetivo, dos filhos, do que for. Tudo desde que, claro, responda e atenda à demanda da empresa. Então, são essas duas distinções, como bem disse o Alberto. Se houver controle de jornada, sim, tem direito à jornada, depende muito do modelo de negócio. Se não tiver, o trabalhador que vai fazer o horário dele, é importante apenas que ele entregue o trabalho como esperado, né? É isso, né, meu? Exatamente, exatamente. Agora é importante esclarecer, Lucas e Cássio, a partir do momento que o empregado está no teletrabalho sem controle de jornada, a empresa não pode exigir um cumprimento de jornada, de horário, exigir uma disponibilidade do empregado. Ele tem que executar a tarefa. Se ele vai fazer de manhã, à tarde, à noite, cabe ao empregado decidir isso. Porque se ele passa a controlar essa jornada, né, Cássio, ele pode eventualmente vir a passar a eventualmente pagar horas extras. Nada impede, evidentemente, complementando, que o trabalhador não sujeito à jornada de trabalho, eu acho que esse é o futuro das grandes profissões, da grande número de profissões intelectualizadas, é que o empregador pode exigir prazos, deadlines, né, para entregar o seu trabalho. Então, isso não tem problema. A questão não pode ter a jornada, começar a tal hora, terminar a tal hora. Isso não. Agora, evidentemente, que dentro de uma razoabilidade, se cobrar prazos de entrega, isso é perfeitamente possível. Perfeito. Bom, vocês têm mais algum comentário ou posso fazer uma perguntinha? Manda Fique ver. à vontade. Vamos lá? O Nemer responde. Se não souber. Bom, uma dúvida, como contabilizar essa hora extra no caso do trabalhador que tem a jornada controlada, né? Aí um exemplo, por exemplo, o trabalhador faz ali de 8 às 18. Deu 6 da tarde, ele saiu do escritório que ele organizou em casa, né? Desligou o computador e tudo. Deu 7 horas, chamaram ele no WhatsApp ali para resolver um probleminha, um pepino que aconteceu, que ele tinha que voltar. E como está em casa, é mais fácil, ele vai lá, senta na cadeira, liga o computador, resolve esse probleminha, dura ali mais meia hora. Como contabilizar, então, essa hora extra que pode acontecer no home office de maneira picada, às vezes, né? O trabalhador, como ele não está na empresa, e aí quando ele sai da empresa é mais difícil ele voltar, ele em casa acaba que toda hora ele pode dar uma olhadinha e resolver alguma coisa, né? É uma pergunta muito boa. Eu e Cássio voltamente debate sobre isso. Cada dia mais, né, Lucas, a gente está online, né? Independentemente do nosso tipo de trabalho, a gente está online, seja por meio de celular, computador, notebook, tablets, enfim. E nesse caso específico, a gente tem que ter uma diferenciação. Se a empresa determina que após a jornada de trabalho dele, ele execute alguma tarefa, né? Se há uma ordem de um empregado, do empregador, na verdade, determinando que ele execute essa tarefa, ela vai ser uma jornada extra, não tenho dúvidas sobre isso. E isso vai ser computado ou eventualmente comprovado pelo e-mail que ele enviou ou pelas trocas de mensagem nesses aplicativos, tais como Telegram, WhatsApp, enfim. Mas isso não significa que o simples fato de eu estar num grupo de WhatsApp da empresa, por exemplo, respondendo ou perguntando, eu vou estar à disposição. Isso vai depender muito da ordem do empregador. O que você diz, Cássio? Nós até fizemos um programa do Retrabalho, quem quiser vai na plataforma ouvir, sobre o WhatsApp, né? Essa é uma questão que aflige não apenas a quem está no teletrabalho, mas o próprio trabalhador que trabalha na empresa, vai para casa de noite e recebe mensagens para fazer algum trabalho extra. Depende muito da situação, né? O chefe pode chegar lá, lembrar de uma tarefa que tem que ser feita e mandar para o WhatsApp às 10 da noite.
Entretanto, se essa tarefa puder ser realizada no expediente normal do dia seguinte, isso não tem problema. Então, para aquela pessoa que tem controle de jornada, que recebe essa mensagem, mas não precisa executar, ele vai deixar para o dia seguinte. Não tem porquê de fazer agora, às 10 da noite. Então, Perfeito. depende muito da situação, do que vai acontecer. Entretanto, como bem disse o Nemer, se o chefe mandar uma mensagem, eu preciso disso agora, aí sim. E quando ele está falando de teletrabalho, como é que vai fazer o controle dessa jornada, né? Basicamente, esse trabalho em casa é feito por controles telemáticos, computador, celular. Existe possibilidade de login, enfim. Há uma possibilidade de controles de jornada hoje com a tecnologia muito maior do que aquele ponto que você vai bater lá no cantinho na saída do trabalho. Então, o fato de controlar hoje é muito mais fácil do que antigamente, estando na empresa ou estando fora. Uhum. Bom, agora, olhando um pouco pelo lado da empresa, como que ela pode verificar se o trabalhador precisou de horas extras porque realmente tinha mais trabalho, ou se ele usou o tempo de trabalho ali, mesmo com a jornada controlada, né? Fazia um pouquinho e descansava um pouco, ou deixava um pouco de lado para enrolar aquele trabalho ali, no final ter que passar um pouquinho da hora. Isso aí pode gerar alguma questão? Eu entendo da seguinte forma, Lucas. Eu até queria ver o que o Cássio acha disso. Normalmente, quando a empresa determina o empregado para ir para o teletrabalho com a jornada de trabalho controlada, ela normalmente não autoriza ele a fazer hora extra. E se fizer, eventualmente tem que pedir autorização, justamente para não ocorrer isso. Mas, independentemente da autorização ou não, se o empregado laborar além da jornada, a empresa tem que pagar hora extra, mas isso não significa, se ela proibiu de fazer, de eventualmente aplicar uma sanção disciplinar no empregado. Eu concordo plenamente. Cássio? É uma questão difícil. A gente tem também isso em pessoas que trabalham dentro da empresa, toda hora vai sair para fazer um lanchinho, vai fazer uma coisa ou outra, né? Também tem esse problema, para matar tempo. Isso é muito relativo. Até a remuneração por hora em trabalhos intelectuais, por exemplo, pode